A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Hoje nós vamos falar na lição 4, ídolo na família. Nós vamos falar sobre Raquel, a qual ela furtou o ídolo do seu pai. E nós vamos falar também a história de Mica. Mica, a qual também furtou a sua mãe e fez um altar para ter ídolos. E nós vamos falar o perigo de pessoa ter ídolo dentro de casa, colocar algumas coisas, idolatrar alguma coisa, colocar algumas coisas no lugar de Deus, colocar a criatura no lugar do Criador. Então nós vamos aprender o perigo dessas atitudes que muitas pessoas do povo de Israel erraram muito em questão de idolatria. Principalmente a tribo de Efraim, os efranitas tiveram um erro muito grande, a idolatria surgiu no meio do povo, a qual perderam o domínio de adorar somente Deus Criador e passaram a ter várias religiões e vários deuses aceitando as idolatrias vindo do Egito e vindo da Síria. E eu não sei de onde que às vezes pode estar dentro da sua casa alguma coisa sendo idolatrada. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus te atrai o seu tempo, rouba o seu tempo e você começa a não ter tempo para Deus, pode estar sendo uma idolatria, aquilo também, algo que está roubando o seu tempo de Deus. Quero agradecer a todos que já são inscritos no nosso canal, também você que já adquiriu o nosso material, nós temos um slide, o qual nós oferecemos um slide para você estar adquirindo, para estar ajudando você nas suas aulas. Você, professor de escola dominical, subintendente, pastores, liderança, que queira adquirir esse material, é muito fácil. Na descrição desse vídeo vai ter o link do slide para você estar entrando e ali vai estar todo o passo a passo para você estar adquirindo esse slide para você colocar na sua igreja. Você pode usar no seu projetor, no seu data show. Se não tiver, você usa no seu notebook, ou no seu computador, ou no seu próprio celular, ou no seu tablet. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Continua compartilhando, se inscreva no nosso canal. Está sendo bênção para você, então abençoa outras pessoas também. Aqui vai ser um resumo dessa lição. A intenção nossa é ajudar as pessoas, para as pessoas terem um desempenho, desbravar uma boa aula na Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe e te dê sabedoria. Vamos fazer uma oração para nós iniciar a nossa aula. Senhor Deus e Pai que está no céu, neste momento nós levamos a nossa voz diante de Ti, Senhor. Meu Deus, vamos passar aqui a quarta lição. Meu Deus, os ídolos dentro das casas, o perigo que tem, Senhor, das idolatrias dentro de casa. Meu Deus, abençoa cada professor, cada pastor, cada subintendente da Escola Bíblica Dominical, cada aluno, Senhor, cada irmão, Senhor. Todas as pessoas, ó Deus, a qual está nos ouvindo, vai começar a ouvir esse vídeo, aula, que seja bênção, Senhor, para as igrejas, para as casas. Meu Deus, abençoa as famílias, Senhor. Meu Deus, é no Teu nome que eu abençoo as famílias, abençoa o chefe da casa, Senhor. Abençoa, Senhor, a esposa, o esposo, abençoa os filhos. Eu entrego tudo nas Tuas mãos, Senhor. Que cada um possa ter uma boa administração dentro de casa, possa ter sabedoria direcionada pelo Teu Espírito Santo dentro da Tua palavra, Senhor, para ser uma pessoa boa dentro de casa, saber colocar ordem, Senhor, na família. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo orienta, Senhor, tudo que precisa ser feito. Abençoa, Senhor, a igreja, Senhor, o pastor, a igreja, Senhor, todos os irmãos das igrejas, a qual esse vídeo-aula vai chegar, Senhor, na casa de muitas pessoas, que seja para abençoar cada um, Senhor. E desta mesma forma também eu abençoo a minha casa, a minha família, Pai, que nenhuma idolatria, Senhor, venha entrar na minha casa, que eu não substitui, Senhor, meu Deus, a Tua presença, a Tua glória por nenhum ídolo, Pai. Assim agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Abençoa cada professor, abençoa toda a igreja que vai estar nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. O nosso textuário da nossa lição vai falar assim, ó: Filhinho, guardai-vos dos ídolos. 1 João, capítulo 5, versículo 21. Nós temos que nos guardar das idolatrias desse mundo. A verdade prática vai dizer assim: adoração a ídolo implica, prioriza tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Tudo aquilo que você prioriza, que você coloca no lugar de Deus, vira idolatria. Tem pessoas idolatrando muita coisa. Tem que ter cuidado, porque tem pessoas idolatrando muitas coisas.
O objetivo da nossa lição aqui hoje é apresentar o contexto de que Raquel furtou ídolo do seu pai, Labão. No segundo, explicar o cenário político-social de Israel quando Mica abraçou a idolatria. E o terceiro, nós vamos falar, alertar acerca dos perigos da idolatria no seio familiar do povo de Deus. Nessa lição, nós vamos analisar duas passagens bíblicas nas quais os ídolos estavam presentes, até mesmo se tornaram naturais no seio familiar do povo de Deus. A idolatria acabou passando a ser natural. E tem coisas também na casa do povo de Deus, né? Na nova geração agora, na atualidade, que a idolatria às vezes está tomando o lugar de Deus e as pessoas estão achando que é normal também. Então temos que observar bastante sobre isso aí, para ver se não tem alguma idolatria tomando o lugar de Deus. Em primeiro caso, o primeiro caso vai envolver ali o sogro, e a esposa do patriarca Jacó, na ocasião a qual, quando Jacó decidiu fugir, porque já tinha tentado entrar em acordo várias vezes com Labão, seu sogro, para ele voltar para sua terra natal, para sua família, e Labão sempre oprimia ou sempre arrumava uma estratégia de forma que Jacó não podia retornar, sempre prendia Jacó ali. Começou primeiro ele trabalhar um tempo de 7 anos pela sua esposa, e quando foi chegar a casar, Labão deu a outra filha no lugar de Raquel. Depois ele precisou trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Labão enganou ele. E depois Labão arrumou outra estratégia para ele continuar trabalhando lá e foi arrumando sempre estratégia, a qual Jacó precisou fugir. Quando Jacó foi fugir, Raquel vai lá e pega os ídolos do seu pai e leva com ela, achando dessa forma que ela ia ser uma família abençoada, levando essa idolatria com ela, a qual despertou uma grande ira em Labão. Ele foi atrás de Jacó, primeiro porque Jacó tinha fugido, segundo por causa dos seus ídolos que tinha sido levado, a qual Labão não sabia quem tinha levado, prometeu que na tenda que achasse mataria quem tinha roubado, e Raquel escondeu os ídolos, e seu pai, o Labão, entrou na tenda de Léia, entrou na tenda de Raquel, mas não foi achado. Então é um perigo. E na segunda nós vamos aprender aqui, os eframitas, Mica fabricou ídolo, reconstruiu para um santuário, um santuário de adoração a ídolos, dentro da sua família, prejudicando e causando grande problema dentro da sua família, por causa disso, de adoração a ídolos. Então, aos cuidados que nós precisamos ter. Nessa lição, nós vamos ter um aprendizado. Tem muitas pessoas se tornando idólatra, priorizando as criaturas no lugar do Criador. Precisamos priorizar exclusivamente a Deus em nossa vida e não deixar as coisas deste mundo roubar nosso tempo. Nossa adoração tem que ser exclusivamente para Deus. Então a nossa adoração tem que ser exclusivamente para Deus. E tem muitas pessoas se tornando idolatrando o pregador, idolatrando o cantor, idolatrando o filho dentro de casa, idolatrando às vezes objeto. Então temos que ter muito cuidado também para nós não idolatrar algumas coisas, alguma coisa na nossa vida tomar o lugar de Deus. Então nós precisamos priorizar a nossa adoração exclusivamente para Deus vivo. Primeiro ponto da nossa lição, primeiro assunto que nós vamos tratar hoje, dessa lição 4, vai ser os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó com a sua família para a terra prometida, onde era ali dos seus pais, seu pai Abraão. Por causa de Jacó prosperar muito, seu sogro Jacó não liberava para ir embora com sua família. Labão e seus filhos invejavam Jacó, e com isso Jacó foi injustiçado. Por Jacó prosperar muito e as coisas ser muito bem sucedidas, aonde Jacó colocava a mão, as coisas prosperavam, ia muito bem. Então Labão
e seus filhos invejavam, tinha inveja de Jacó por ver Jacó prosperar muito bem. E o seu sogro nunca liberava Jacó para ir embora. Jacó sempre querendo ir embora, voltar, e ele não liberava. Deus enviou um anjo, mandou Jacó retornar à sua terra e sua parentela. Gênesis capítulo 31, versículo 11 e 13. Deus envia em sonho, né? Deus enviou um anjo em sonho e mandou Jacó retornar à sua terra prometida. E aí ele foi na direção de Deus. Se Deus enviou um anjo, mostrou ele em sonho para ele retornar para a sua terra prometida, o Senhor se encarrega de tomar conta e guardar e dar livramento, como Deus deu livramento e guardou. Como Deus já tinha guardado Jacó na sua vinda para a terra de Labão, quando o seu irmão Esaú veio com a comitiva para tentar matar Jacó, matou todas as pessoas que estavam ali junto de Jacó, mas Jacó conseguiu se escapar porque Deus deu livramento. Da mesma forma, Deus mandou ele retornar. Quando Deus manda, a pessoa pode ficar tranquila, porque o próprio Deus se encarrega de guardar e livrar. Nosso segundo top do nosso primeiro ponto vai falar: Labão descobre o furto dos seus ídolos domésticos. Como eu disse aqui, Raquel aproveita daquele momento e ela vai ali furtar os ídolos do seu pai. A revista aqui nos fala que Labão era um homem idólatra, possuía pequenos deuses no interior da sua casa para os quais ele orava e pelos quais acreditava ser ajudado. Era, na verdade, terafes, fabricado de madeira, pedra e barro, cuja imagem era venerada e adorada como amuleto para proteção familiar e pessoal. Então a Raquel, para achar que aquele amuleto que o pai dela tinha, ela já foi criada, ensinada, instruída, que aqueles amuletos davam proteção para a família e proteção pessoal. Aí o que ela pensava na sua crença? Ela levando esses amuletos com ela acreditava que ela estava levando proteção com ela, para sua família e proteção pessoal dela também. Labão servia ídolo, era um homem idólatra, era um homem que vivia na prática de idolatria. E ele tinha esses amuletos, né, em sua própria casa. Está lá em Gênesis capítulo 24, versículos 50 e 52, e Gênesis 31, versículo 18 a 21. Acendeu uma grande fúria em Labão contra Jacó, mas Deus falou com Labão. Oh, aleluia, olha que bênção. Olha quando Deus dá livramento aos seus. Labão teve uma fúria muito grande, mas Deus dá um sonho próprio Labão, para que ele não fizesse nada contra Jacó. Está lá em Gênesis capítulo 31, versículo 24. Se não fosse assim, Labão teria feito muito mal a Jacó. Mais uma vez, Deus deu livramento a Jacó. Está lá em Gênesis 31, versículo 40 e 42. Mais uma vez, como Deus tinha dado livramento a Jacó na vinda dele, saindo da casa dos seus pais, Deus deu livramento a ele na trajetória até chegar na terra de Labão. Assim também, Deus mais uma vez dá um livramento a Jacó, porque a fúria despertou muito grande, quando ele, além de Jacó fugir com as suas filhas, né, que eram as esposas de Jacó, e também os netos de Labão, e seus servos, e sua comitiva, né, de gados, ovelhas, né. Jacó saiu de lá com bastante coisa, né, que era dele, e despertou uma fúria muito grande no coração de Labão, a qual o próprio Deus desperta Labão em sonho para não fazer nada contra Jacó. E aí foi um grande livramento que Deus deu mais uma vez para ele. E é assim que Deus faz, né? O inimigo coloca uma fúria muito grande no coração de alguém contra você. Mas quando nós estamos na direção de Deus, Deus nos dá livramento. Deus mostra a própria pessoa que está em fúria, Deus trava ele, mostra ele, não mexe ali não. Deus não permitiu Labão colocar a mão em Jacó. Não precisou de Jacó tomar partido de nada. Não precisou Jacó arrumar um jeito, porque o próprio Deus, ele estava no controle de tudo. Eu quero dizer para você, se você estiver na direção de Deus, na caminhada, fazendo o que Deus mandou, não se preocupa com os levantes, com os inimigos que vai vir contra você, porque o Senhor pelejará por ti, o Senhor pelejará por mim. Pode ter levante, pode levantar calúnia, pode levantar fúria, guerra contra você, que o próprio Senhor vai fazer como fez com Gideão. O próprio Senhor vai pelejar com essa guerra, não é sua, essa guerra, essa peleja é do Senhor.
O Senhor está contigo se você estiver na direção de Deus, se você estiver no propósito de Deus, mas se tiver saído fora dos trilhos, aí não. Né? Deus vai deixar você andar pelos seus próprios caminhos. Se estiver tendo idolatria dentro da tua casa, se estiver tendo idolatria dentro do teu coração, aí não. Mas se você tiver pelo que você aprendeu, pelo que eu aprendi com a palavra de Deus, então Deus toma partido por nós. Não precisa você tomar partido. Deus pelejará por ti. Terceiro tópico desse primeiro ponto é Raquel usa de mentira para esconder os ídolos. Olha, essa Raquel usa de mentira, né? Raquel chegou a sentar sobre os seus ídolos para que Labão não se encontrasse. Ela usou justificativa que estava no período menstrual, né? O período do momento de mulher, e ela não podia levantar porque ela estava dessa forma e o pai dela não deu aquele baculejo nela da forma que precisava ver, né? Então ela mentiu para o seu pai não encontrar os ídolos que ela tinha furtado do seu pai. Neste assunto, né, aprendemos que tem ídolo que atrai para a família e a sociedade. E as seguintes coisas. Olha o que né, nesse assunto, nesse terceiro ponto, nós aprendemos nesse assunto que quem tem ídolo, ele atrai para a família e a sociedade as seguintes coisas. Perseguição. Labão passou a perseguir. Por causa dos ídolos dele, passou a perseguir. Gênesis capítulo 31, versículo 36. Contenda, fúria, mentira. Gênesis capítulo 32, versículo 32. Morte, gera até morte, tá? Entre família, por causa de quando o ídolo, até ídolo de um ator, atriz, futebol, a pessoa quer defender um ídolo, e ele acaba dentro da própria casa, às vezes, tendo contenda, tendo briga, brigando por causa do futebol, por causa de política, por causa de religião. Entra uma fúria tão grande no coração da pessoa, uma ira tão grande, trazendo contenda, mentira, trazendo mal para dentro da própria casa e até, às vezes, morte, agressão, até morte. Porque está tendo um ídolo dentro da sua própria casa, está tendo uma idolatria de uma novela, idolatria no futebol, idolatria na política, idolatria em alguém, num ator, numa atriz. Então é perigoso demais. Nos últimos dias nós temos visto muito problema acontecendo no meio do futebol, pessoas agredindo o outro, falta de respeito, ou até dentro da própria casa, ou amigos que às vezes vai para algum lugar assistir um futebol junto, aí acaba ali falta de respeito com o outro, acaba tendo ira, tendo contenda, fúria. Política, começa um defender a política, o outro defendendo que é de fulano, o outro de outro, e daqui a pouco dentro da própria casa trazendo contenda. Então nós precisamos ter esses cuidados para essa idolatria também, porque tem muitas pessoas que acham que a idolatria é só também imagem, é claro, e Deus enoja, Deus não aceita os ídolos, os deuses feitos por mão de homem no lugar do Deus Criador. É claro que também, e principalmente, mas também tem pessoas idolatrando algo, alguma coisa na sua vida no lugar de Deus, esquecendo de Deus, idolatrando e trazendo confusão. Então vigia, tenha cuidado com o que você está adorando, o que você está colocando no lugar de Deus. Todas as pessoas que envolvem com o ídolo dão lugar aos demônios e irrita a Deus, nosso Criador. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20 a 22. Todas as pessoas que envolvem idolatria, envolvem com o ídolo, dão lugar aos demônios e irrita a Deus, nosso Criador. Deus não aceita você adorar imagem feita por mão de homem. Deus não aceita você adorar pessoas. Deus não aceita você adorar coisas, objetos. Nós precisamos adorar somente o nosso Deus Criador. Tem muitas pessoas colocando alguma coisa no lugar de Deus. Tá? Cuidado. Cuidado para você se decepcionar com aquilo que você tem sido idolatrado. Achar que é uma pessoa santa, que né? Então vamos vigiar, ter muito cuidado com isso, para nós não colocar algumas coisas no lugar de Deus, tá? E pessoas que fazem isso, né, irrita muito a Deus. Visão geral desse primeiro ponto, vai falar assim: Jacó foi enganado por Labão, que sonegou a herança das suas próprias filhas. Nessa situação, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para descobrir a sua tentativa de fazer justiça por conta própria. Ela furtou os ídolos do seu pai e mentiu para cobrir a sua tentativa de fazer justiça
por conta própria. Se Labão descobre ali, ele já tinha feito uma promessa, como quem ele descobrisse ele ia matar. Ele pensou? Ele ter que matar sua própria filha para cumprir a sua palavra, ia ficar muito difícil, né? Então, Jacó foi enganado por Labão, que negou sua herança e das suas próprias filhas, e por esse motivo Raquel furtou os ídolos do seu pai para tentar fazer justiça com a sua própria mão. O que é justiça com a sua própria mão que Raquel queria fazer? Adquirir a sua herança, ter a sua herança que ela não teve. Então ela levando esses ídolos com ela, estava achando que ela estava levando a herança dela junto com ela, que ela ia ter proteção na família dela, ia ter proteção pessoal. Então, assim, esses ídolos tinham um significado tão importante para Labão, e ela furtando esses ídolos, ela estava achando que ela estava levando a parte da herança com ela. Ela estava levando a um grande problema, né? Esses ídolos eram um problema, porque é a idolatria, e Deus não aceita idolatria no meio do seu povo. Segundo ponto da nossa lição, agora nós vamos falar sobre o santuário de Deus na casa de Mica. Agora nós vamos contar um pouquinho da história de Mica, está lá em Juízes capítulo 17, era um conhecedor da verdade, era ali da tribo de Efraim, eram os efranitas, vivia nas montanhas. E agora nós vamos ver um homem que teve um santuário de Deus na casa de Mica. Mica teve um santuário para idolatria. Vamos lá. Quem foi Mica na Bíblia? O nome Mica quer dizer que é como um Jeová, mas por certo o homem não viveu de modo de honrar ao Senhor, tá? Não é por causa do nome dele, tinha um significado de Jeová, mas por certo esse homem não viveu de acordo, não viveu de modo de honrar o Senhor. Era um homem de família, está lá em Juízes, capítulo 17, versículo 5, ele era um homem de família. Apesar do texto não dizer coisa alguma sobre a sua esposa, no termo da impressão de que sua mãe vivia com ele e era uma mãe rica, era uma mãe que tinha também uma riqueza, mas era uma mãe também idólatra. Na época, no povo de Israel, era comum as pessoas viver no meio de parentela, viver sempre próximo, morando na mesma tenda, morando na mesma casa, no mesmo quintal. Era de comum ser cercado por família. Seus filhos iam casando, iam morando tudo bem próximo, ou na mesma casa, ou bem próximo do outro. Então, por certo, Mica morava junto ali com a sua mãe, ou no mesmo quintal, ao redor dali. O pecado de Mica e da sua mãe. Olha só, alguém roubou 1.100 ciclos de prata da mãe de Mica. E ela proferiu uma maldição sobre o ladrão, sem saber que estava amaldiçoando o seu próprio filho. Porque era o seu próprio filho, Mica roubou a sua mãe. Assim como Raquel roubou o seu pai Labão, agora Mica rouba um valor da sua mãe, como fosse um dinheiro hoje. Foi de modo da maldição, não o temor do Senhor que levou o filho a confessar. Não foi o temor do Senhor que fez o filho confessar o crime que tinha feito contra sua mãe, mas foi o medo da maldição, porque ele ficou sabendo da maldição. E o que ele fez? Ele foi devolver o dinheiro agora para sua mãe, porque com medo da maldição que a sua mãe tinha feito. A mãe dele, agora satisfeita, neutralizou a maldição e passou a abençoar o seu filho. Nesse gesto de gratidão pela devolução do dinheiro, ela consagrou parte da prata ao Senhor e mandou confeccionar ídolos, um ídolo. Seu filho acreditou que a imagem e a coleção do ídolo em sua casa, em um santuário sob o cuidado dos filhos de Mica, a qual ele havia consagrado como sacerdote. Olha só o que Mica faz. Ele confessa para a mãe que ele tinha roubado a sua mãe, mas não foi temor a Deus. Ele confessou que tinha roubado por motivo da maldição que a sua mãe tinha feito. A sua mãe maldiçoou quem tinha roubado, e ela não sabia quem tinha roubado. Ele agora confessou o roubo para ela, porque ele ficou com medo da maldição. E ele confessando, ela agora pega a parte dele, traz para o Senhor, pega parte e manda confeccionar alguns ídolos. Ela chamou os que faziam fundição, né, de ouro, de prata, de madeira, e mandou confeccionar ídolo. E ele pega agora e faz um altar, faz um lugar específico para esses ídolos, e pega seu filho e coloca como sacerdote. Eles, na verdade, desobedeceram os mandamentos de Deus. Conseguiram quebrar os 10 mandamentos, né, ou quase todos os 10 mandamentos, sem sentir qualquer culpa. Eles não sentiam qualquer culpa perante o Senhor pelo que eles estavam fazendo. Na verdade, acreditavam com que tudo isso, essas coisas estranhas fazia, estava servindo ao Senhor.
Olha só que ignorância. Eles acharam que todas essas coisas estranhas ainda, eles achavam que eles estavam servindo o Senhor. O filho não honrou a mãe e em vez disso, roubou dela e mentiu sobre o que havia feito. Primeiro cobiçou prata, depois tomou para si. De acordo com Colossenses 3,5, a cobiça é idolatria. Colossenses capítulo 3, versículo 5, tá? A cobiça é idolatria e ele já cobiçou, e a Bíblia fala sobre cobiça. Não cobiçarás. Em seguida, mentiu sobre tudo o que havia feito, até que seu medo da maldição levou a confessar. Ele ficou com medo e passou a... E aí, por esse motivo dele confessar, a sua mãe quebrou mais um do oitavo e o nono e o 10º mandamento. Quebrou também o primeiro. O segundo mandamento, ao ter em casa um santuário para falsos deuses. E Deus nunca aceitou. De acordo com o Provérbio, capítulo 30, versículo 8, 9, quando rouba prata e transgrediu o 3º mandamento, pronunciou o nome do Senhor em vão. Eles conseguiram quebrar 7 dos 10 mandamentos sem sequer sair da casa. Uma façanha e tanto. A mãe de Mica quebrou os 2 primeiros mandamentos ao confessionar um ídolo. Incentivar o filho a manter em casa um santuário particular para a idolatria. A Bíblia fala que nós não podemos, Deuteronômio capítulo 12, versículo de 1 a 14, fala assim, não deveria deveria haver somente um lugar de adoração em Israel. O povo não tinha permissão de possuir os próprios santuários particulares. Tinha que ter um lugar específico. Não podia fazer santuário dentro da sua própria casa para adorar. Eles tinham que adorar no lugar exato onde Deus sempre mandou, ter um lugar para adoração. Além disso, a verdade mãe de Mica não tratou dos pecados do filho. Por certo, o caráter dele não ajudou para melhorar depois que ele lidou com a situação. A situação dele corrompendo, roubando, mentindo, e ainda trazendo essa idolatria para dentro, fazendo um santuário dentro da casa deles. Mica não apenas possuía um santuário particular, como também nomeou o próprio filho para servir como sacerdote. Números capítulo 3, versículo 10. Sem dúvida, Mica sabia que o Senhor havia escolhido a família de Arão para constituir o único sacerdote de Israel. E se alguém fora dessa família fizesse essa vez de sacerdote, deveria ser morto. Número capítulo 3, versículo 10. Ninguém poderia se fazer como sacerdote a não ser da família de Arão. Somente a família de Arão poderia ser sacerdote. Quem se fizesse como sacerdote entre a sua família fora do que Deus tinha mandado, deveria ser morto. Pelo fato de Mica e de sua família não se sujeitarem à autoridade da palavra de Deus, em seu lar era lugar de confusão religiosa e moral. Era uma confusão total de moral e religiosa ali. Então, um transtorno, porque na época de Juiz, aqui nessa época, não tinha rei, eles não tinham um líder maior, e aí virou uma abominação, virou uma problemada, porque trouxeram a idolatria do Egito, trouxeram a idolatria da Síria, e ali foi penetrando essas idolatrias no meio do povo, e cada um adorava o que queria, cada um fazia da sua vida o que queria, cada um andava pelo seu próprio rumo do seu nariz, e começaram a perder o contato com Deus. Começaram a perder todos os costumes do povo de Israel. As leis mosaicas ficou para trás, começaram não mais pronunciar o ensinamento que Moisés tinha trago, tinha instruído o povo. Essa instrução de santidade a Deus, de adoração a Deus, se perdeu nessa caminhada e eles começaram a adorar idolatria e cada um tinha sua religião, cada um tinha seus deuses e virou uma mistura, adorando Deus, Criador, e adorando idolatria, e eles achando que estava certo. E dessa forma também nós estamos vivendo uma época que muitas pessoas estão se perdendo, adorando qualquer coisa por aí, e adorando a Deus e está achando que está agradando a Deus. Aonde está o seu coração, também está a sua herança. Aonde está seu coração? Será que seu coração está em Deus? Nós precisamos ter muito cuidado para a idolatria não entrar na nossa vida, não entrar na nossa família e na nossa casa. Tá? Precisamos ter muito cuidado com isso. Apesar das 12 tribos enoteístas de Israel reconhecer o poder superior de Deus de Abraão,
Elas ainda acreditavam em outros deuses egípcios e cananeus. Juízes capítulo 18, versículo 31. Eles acreditavam no Deus de Abraão, nas leis mosaicas, mas também eles começaram a acreditar em outros deuses egípcios e deuses cananeus. Um homem chamado Mica tinha deuses em sua casa em lugar específico para adoração, os terafins. Ele chegou ao ponto de consagrar seu próprio filho como sacerdote. Juízes capítulo 17, versículos 6 e 5. Aproximadamente 400 anos, a tribo de Israel estava desorientada sem um líder. Cada um seguia o seu próprio caminho. Isso permitiu que a idolatria tomasse conta. Infelizmente, afastou Deus de cena. Devemos tomar cuidado com o que pode estar tomando o lugar do Criador. Aí eu pergunto para você, observa e faça uma leitura da sua própria vida, na sua família, na sociedade a qual o seu convívio. O que está tomando o lugar do Criador? O que você está adorando mais? Já observou que nós estamos vivendo uma época, uma geração, que o menos tempo é para Deus. Tem tempo para todas as coisas, para viver à vontade, de frente de um celular. Eu faço uma pergunta para você nessa lição. Quanto tempo você passa em um celular? Na internet, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou no TikTok, ou em qualquer plataforma digital, numa TV, em frente à TV, ou televisão, TV aberta ou TV a cabo. Qual o tempo que você tem passado? E aí eu te faço uma outra pergunta dentro desta pergunta, fazendo uma outra pergunta. Quanto tempo você tira para a palavra de Deus? Quanto tempo você tira para orar? Quanto tempo você tira para consagrar a sua vida? Então faça uma análise, você mesmo, sem olhar, não faz análise da vida de outra pessoa, não. Faz você mesmo, eu vou fazer em mim, você faz em você, uma análise. Prioridade está sendo na sua vida. O que está tendo prioridade na sua vida? As coisas de Deus ou as coisas desse mundo? Às vezes você não está adorando uma imagem, mas às vezes a sua adoração está roubando o seu tempo. Algo está roubando o seu tempo. Tudo que rouba o tempo de Deus se torna idolatria. O segundo tópico do nosso segundo ponto, nós vamos falar sobre a abominação de Mica. Juízes capítulo 5, versículo 17. Segundo ponto, abominação de Mica. Ele constituiu um altar em sua casa para adorar deuses. Ele roubou da sua mãe, ele fez o altar na sua casa, ele roubou sua mãe, ele fez um efode sacerdotal por conta própria, sem autorização de Deus, consagrou seu próprio filho como sacerdote. Além disso, ele consagrou um levita espiritual do seu santuário pagão, idólatra, sem a ordem de Deus. Ele achou que teria aprovação e as bênçãos de Deus com essa atitude totalmente errada. Juízes capítulo 17, versículo 5 e o versículo 12 e o 13. Além de Mica pegar e fazer um santuário de adoração e idolatria, ele consagrou seu próprio filho a sacerdote. E agora também ele chega um levita na sua casa, e ele agora também traz levita como um sacerdote na sua casa, e achando que dessa forma, e aí começou tipo a adorar, né, ter duas adorações, achando que ia ser bênção na sua vida, trazendo um sacerdote, um levita para dentro da sua casa, porque ele conhecia a palavra. Estava fazendo errado, ele conhecia a palavra, só que ele estava com a mente confusa, o inimigo confundiu a mente dele, né? O desejo de adoração dele, ter uma casa e se prostrar, mas só que estava tendo uma atitude errada. E muitas pessoas também estão tendo atitude errada. Um jovem levita chamado Jonta, está lá em Juízes capítulo 18, versículo 30, vivia em Belém de Judá, que não era uma da cidade designada para sacerdote e levita. Josué capítulo 21 e Números 35. É provável que se encontrasse naquela cidade porque o povo de Israel se estava sustentando os tabernáculos, seus ministros com os dízimos, oferta, como Deus havia ordenado que fizesse. Estava passando um período naquela época que o povo estava andando pelos seus próprios caminhos e não estava mais sustentando e ajudando os levitas, como era de costume, como era ordenado por Moisés, ordenado por Deus. Deus ordenou que os levitas ficassem à disposição para a obra, mas o povo ajudava sempre de ajudar. E agora esse levita se sentiu ali desconfortável porque não estava sendo ajudado. Os levitas não tiveram herança
porque ficaram na disposição ali para a obra de Deus, e as outras tribos ajudavam os levitas. Quando o povo de Deus torna-se indiferente nas coisas espirituais, uma das primeiras evidências dessa apatia é o desclínio na sua contribuição ao Senhor. E na decorrência disso, todos sofrem. Primeira coisa que as pessoas fazem quando começam a não acreditar mais nas coisas de Deus, já começa primeiro logo a não abençoar a obra de Deus. E começa a fazer julgamento precipitado. E dessa forma todo mundo acaba sofrendo, não consegue fazer a obra de Deus da forma que poderia fazer. E ele buscava a sua vontade em vez de buscar a vontade de Deus, né? Em vez de ele buscar a vontade de Deus, Jonatã foi procurar lugar onde viver e trabalhar, mesmo com isso significar abandonar seu chamado como servo de Deus. Olha só, isso aqui eu trago essa palavra para as pessoas que têm um chamado de Deus e muitas vezes começa a desesperar e procurar, às vezes, trabalhar e abandonar o chamado de Deus. Você que tem um chamado missionário, você que tem um chamado para fazer a obra de Deus, confia no Senhor que Deus não vai deixar faltar nada na sua casa. Não precisa viver preocupado, não precisa viver desesperado. Deus vai te abençoar. E esse homem agora sai à procura, e aí, em vez de colocar à disposição de Deus, Jonatã mostrou-se disposto a servir apenas um homem e acabou encontrando um trabalho confortável com Mica. Mica ofereceu agora para ele, né? Ofereceu serviço, ofereceu comida, casa e um ordenado também por ano. E esse homem não deu valor algum ao seu chamado como levita, servo escolhido de Deus. O levita não valorizou. A preocupação está no lugar confortavelmente, despertou mais desejo nele de que o chamado de Deus na vida dele. Ele esqueceu que ele poderia ser cuidado por Deus. E ele quis ser cuidado por um homem qual era um homem idólatra. Tinha idolatria dentro da sua própria casa. O levita concordou agora ir para a casa de Mica. Esse homem não deu valor nenhum. Os levitas eram encarregados não apenas de ajudar o sacerdote em seus ministérios, como também de ensinar a lei ao povo. Olha a responsabilidade. Era a responsabilidade dos levitas ensinar a lei ao povo. Em 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 7 e 9, 35, 3. E de participar de música sagrada dos louvores de Israel. Jonatã abriu mão de tudo isso a troca de conforto e segurança num lar idólatra. Na verdade, esse ministro se vendeu facilmente. O que nós aprendemos com isso? Ter cuidado para nós não se vender, trocar por algum ordenado para uma casa boa ou por conforto. Tem muita gente se vendendo. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, trazendo esse exemplo desses levitas que aceitou, né, a oferta de Mica. Tem muitas pessoas aceitando a oferta também. Vai pregar, Deus te ungiu, te consagrou você como um grande pregador, como um grande cantor, um grande ministro no ensino, né? Como uma pessoa escolhida para dar ensino, instruído por Deus. Deus te capacitou e agora você aproveita dessa situação e aonde alguém te oferta uma melhor oferta, você vai. Se tem uma igreja, às vezes, que é uma igreja mais simples, uma igreja que às vezes não tem muitas condições financeiras e na mesma data outra igreja que tem um recurso financeiro melhor te faz uma oferta de um bom salário, de um bom ordenado para você lá trazer um ensino ou louvor, a qual Deus te colocou esse dom para você pregar ou cantar. E você vai lá e cancela a outra igrejinha, porque você já sabe que você vai lá, você vai gastar. Você vai ter que ir com seu próprio carro, você vai ter que gastar de passagem e tal, porque essa igreja não tem condições financeiras de te abençoar. E aí o que muitas pessoas estão fazendo? Igualzinho, quer julgar a vida de Jonatã, desse levita, mas está fazendo igualzinho ele. Está trocando o chamado de Deus pelo ordenado. E vai lá pregar ainda aquilo que é instruído. Vai assim, olha, aqui você pode pregar, mas você não pode falar isso, não pode falar aquilo. Aqui é dessa forma aqui. Aqui você tem que aceitar aqui as idolatrias daqui. Porque dentro da casa de Mica era uma casa idólatra, a qual ele tinha seus ídolos. Então, esse levita aceita a abominação, se corrompeu. Tem muitas pessoas se corrompendo na obra de Deus. Tem muitas pessoas se corrompendo, abandonando o chamado de Deus e se corrompendo com as coisas desse mundo, aceitando coisas. Tem pastores, pregadores, cantores,
professores de escola bíblica dominical, ensinadores se corrompendo com meio da prática política, se corrompendo por troca de bandeja, oferendas, idolatrias. E às vezes assim, acha que você vai estar se corrompendo só com idolatria por ídolos. Às vezes está se corrompendo por dinheiro, se corrompendo na política, se corrompendo com muitas coisas. E essa prática Deus não está se agradando. Então, se Deus chamou para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, faz o que Deus mandou. Não prega aquilo que o homem está ordenando para você pregar. Prega o que Deus está mandando. Não prega por troca de dinheiro. Não troca por troca de presente. Não aceita presente a troca da sua pregação para você pregar, para agradar, massagear o ego da pessoa. Mas prega palavra de salvação, prega palavra de arrependimento. Quando nós vemos nas maiores pregações de Jesus, de João Batista, de Pedro, nós vemos arrependei-vos, arrependei-vos. E aí nós precisamos trazer palavra de arrependimento. Quando eu olho para João, que ele fala raça de víbora, é interessante dá para você fazer uma reflexão sobre isso. Quando ele chama o povo de raça de víbora, e quando ele mergulha a pessoa para batizar, ele estava batizando ali, a pessoa poderia ser considerada uma cobra, porque ele falou raça de víbora, víbora é cobra. Mas quando ele levanta dali, sai uma pessoa transformada. Sai dali uma pessoa, já não é mais uma cobra, já agora é uma pessoa transformada, né? Pelo sangue de Jesus, foi lavado nas águas, limpo, transformado. E pessoas, às vezes, precisam dessa transformação. Mas as pessoas estão com medo de pregar arrependimento. A pessoa está se envolvendo no meio do mundo corrupto, no meio da corrupção, porque acha, se eu não se envolver, eu não vou agradar o fulano, o ciclano. Não precisa agradar ninguém. Nós temos que fazer a verdade de Deus. Não aceitar. Fala assim, tudo bem, eu venho para dentro da tua casa, eu aceito sim, mas você tem que tirar esses altares aqui dentro da sua casa. Eu venho para cá, como levita, eu aceito ficar aqui com você sim, mas você vai ter que tirar essa idolatria dentro da sua casa. Somente o Deus Criador pode ser adorado aqui dentro. Aí sim, né? Fala assim, olha, eu prego aqui, mas dessa forma aqui eu não venho não. Se você mudar aqui, eu posso vir pregar a verdade, pregar a salvação, pregar a transformação de vida. Terceiro ponto do nosso segundo ponto vai falar assim, Mica tinha uma casa de Deus. Mica, irmãos, e a sua família, tudo levava a crer que eles eram judeus e conheciam as leis do Pentateuco. Eles eram judeus, ele era do judaísmo. E eles conheciam as leis do Pentateuco de Moisés e o Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Juízes capítulo 17, 5, 6. O que podemos observar é que Mica tinha desejo de ser religioso, até mesmo de ter zelo pelas coisas sagradas, mas faltava nele entendimento e da vontade de Deus. Tem gente que falta, irmãos, entendimento, mas tem gente que faz isso por conhecimento e faz isso por falta por desobediência a Deus mesmo. Não tem obediência mais a Deus e acaba se entregando às idolatrias, às coisas podridão desse mundo. Por falta de firmeza, na verdade, adoração de Deus, e por ter vários lugares de culto, Mica e sua família pensaram que podia ter um local consagrado por cultuar a Deus e aos deuses. E queria cultuar, trazendo um levita para dentro da sua casa, trazendo essa idolatria para dentro de casa. Ele achou que poderia cultuar dois deuses no mesmo tempo. E tem muita gente dessa forma também, querendo agradar a Deus e agradar o homem. Querendo agradar o homem, querendo agradar a Deus. Quando a pessoa quer agradar o homem, acaba se aprofundando nas idolatrias e na desobediência da palavra. Visão geral do segundo ponto. O imerso de um período de abandono da lei de Deus, o secretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominação em raiz da idolatria e no politeísmo pagão. O paganismo entrou dentro da casa de Mica, né, e se envolveu terrivelmente. Terceiro ponto, indo para o nosso final já da nossa revista hoje. Que Deus abençoe a todos vocês que já é inscrito no meu canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Dá um joinha, dá um like aí, gostei. Comenta. Peço você, me fala de onde você está me assistindo, de qual estado, de qual cidade, de qual país você está me assistindo. Manda uma mensagem aí falando quem é você, para mim te conhecer melhor. Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que a idolatria não entra aí dentro. A idolatria dentro dos lares.
O cuidado com as coisas, com exagero. Cuidado com as coisas que exigem lealdade. Cuidado com as coisas que exigem lealdade, pois pode se tornar idolatria. Após o cativeiro babilônico, Israel foi curado da idolatria. Mas cuidado, irmãos, com as coisas que te traz lealdade. Eu tenho que ser leal. Eu não posso perder essa série, eu não posso perder esse programa. Se eu perder, sendo muito leal os programas de TV, tendo lealdade com filme ou com alguma coisa na internet que você tem em algumas plataformas aí, e a lealdade com Deus está ficando para trás. Na Índia, irmãos, um dos países com mais idolatria, existe mais de 330 milhões de ídolos. Precisamos ter cuidado, pois a idolatria está crescendo no mundo inteiro. Tá? Cuidado que a idolatria está crescendo no mundo inteiro e está respingando, está entrando dentro das igrejas de Deus. Cuidado com essas idolatrias. E na Índia é um dos países que tem mais idolatria, que tem mais ídolos. Tá? Eles idolatram praticamente tudo lá. Idolatram praticamente tudo. Tudo. Quanto é coisa, criação ali e tal. Então não adora o Criador, adora a criação. Nas Escrituras, a palavra ídolo aparece a cerca de 240 vezes. Um dos maiores erros da humanidade é a idolatria. Um dos maiores erros da humanidade é a idolatria, irmão. O maior erro da humanidade sempre foi a idolatria, colocando o ídolo no lugar de Deus. 1 João, capítulo 5, né? Capítulo 5, versículo 21, que é o do próprio textuário nosso, ele fala assim, ó, filhinho, guardai vós dos ídolos, guardai vosso coração dos ídolos, guardai a vossa vida, a sua família, da idolatria, identificando os ídolos modernos dentro dos lares. Vamos lá, rapidinho aqui, para nós concluir. A característica de um ídolo, ele rouba o seu tempo das coisas de Deus, impedindo que você leia a Bíblia, ora, se consagra, evangeliza, visite, até mesmo que vá à igreja. Irmãos, isso é um perigo. Os ídolos roubam seu tempo de uma tal maneira que você não vê o tempo passar, tá? Filmes, séries, programas, tá? Rouba o seu tempo de uma tal forma, te induz você ficar ali prostrado o tempo todo e rouba o seu tempo de uma tal maneira, rouba o seu tempo de Deus, impedindo você de ler a Bíblia, de orar, evangelizar, fazer a obra de Deus e até mesmo de ir na igreja. Você fica tão ansioso para ver um programa de TV ou de algo que está acontecendo, que você acaba negociando esse tempo de não ir na igreja, porque se você for na igreja você vai perder o programa tal, se você for na igreja você vai perder aquele futebol prioriza na sua vida, prioridade na sua vida, o futebol. Não vou no futebol hoje não, porque hoje tem futebol tal jogo, tal time, eu não posso perder esse time. E aí, o que você está colocando no lugar de adoração? Está entendendo, irmãos? Cuidado. A informação é importante, Salmo 121, versículo 1, tá? Informações importantes, o Brasil está em segundo lugar global entre o país que mais fica tempo nas redes sociais da internet, com a média, irmãos, de 10 horas e 8 minutos por dia, por cada brasileiro conectado. Olha, irmãos, no Brasil, o Brasil está em segundo lugar, o Brasil só vai perder para a Índia, tá? Média de 10 horas e 8 minutos por pessoa, por cada brasileiro conectado na internet. Cuidado com a conexão exagerada, irmãos. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. O WhatsApp lidera com uma média de 30 horas por mês por pessoa, seguindo por Facebook com 15 horas por mês. Instagram e TikTok empatado com 14 horas por mês. Lembrando que a televisão, tanto com o canal aberto quanto o cabo também, compete pelo nosso tempo. Precisamos valorizar e lembrar do amor de Deus sobre todas as coisas, conforme Mateus capítulo 6, versículo 21, e Mateus 22, capítulo 22, versículo 36 e 38. O que está roubando o seu tempo? Eu quero que venha comigo, preste atenção nisso aqui. O que está roubando o seu tempo? Em parte, irmãos, é trabalho, né? Tem agarrado no trabalho. Mas em parte, a internet está roubando o tempo com coisas banais, tá? Coisas banais.
está roubando seu tempo. Cuidado com quem está roubando seu tempo, você não está tendo tempo para as coisas de Deus. Terceiro tópico do nosso terceiro ponto, finalizando, precisamos reagir contra os inimigos da família. A nossa responsabilidade é lutar urgentemente para que a nossa família seja a luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:13, Apocalipse 3:13. Nós precisamos ser luz no meio do mundo que está vivendo na escuridão. Nós precisamos ser sal da terra. Nossa casa deve ser consagrada a Deus. Não devemos permitir que a idolatria tenha espaço em nosso lar. Devemos adorar apenas a um Deus, o Criador. Deuteronômio 7, 25, 26. Cuidado, que nós precisamos ser luz do mundo, ser sal da terra. E nosso lar, nossa vida deve ter um lugar só de adoração, para nós adorar apenas o Deus Criador. Visão geral desse terceiro ponto. É necessário enfrentar os ídolos que encontram espaço em nossos lar. É lutar contra todo e qualquer influência pagã em nossos ambientes familiares nos dias de hoje. Cuidado, é necessário nós enfrentar ídolos, irmãos, que encontram espaço em nossos lares. E lutar contra toda e qualquer influência pagã em nossos ambientes familiares dia de hoje. Conclusão da nossa lição, tem muitas pessoas se tornando idólatras, priorizando as criaturas no lugar do Criador. Precisamos dar prioridade exclusiva a Deus em nossa vida. Não permitir que as coisas desse mundo roubem o nosso tempo. Nossa adoração deve ser exclusivamente a Deus vivo. A nossa adoração deve ser exclusivamente a Deus vivo. Não permitir coisas desse mundo roubar o tempo de Deus em nossa vida. Eu não sei o que está roubando o tempo de Deus em sua vida. Se tiver, corte esse mal pela raiz a partir de agora. Não deixe essas coisas impregnarem você e na sua família e negligenciando a Deus e negociando o seu tempo a Deus. Então, tira tempo para Deus, para as coisas de Deus na oração, na comunhão, evangelização e faça a obra de Deus com dedicação. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha uma ótima aula. Espero que eu tenha atingido para você aí, para um aprendizado que está sendo bênção na sua vida. Então, se estiver sendo bênção na sua vida, compartilha com outra pessoa nas suas redes, nas suas plataformas digital. Assim como tem muitas pessoas aí, né, influenciando outras pessoas, o paganismo e a idolatria e coisas desse mundo, coisas banais, coisas que não traz benefício nenhum, saúde nenhuma espiritual. Eu tenho certeza que esse vídeo está trazendo para você saúde espiritual. Se está trazendo, então, compartilha com outras pessoas. Seja um influenciador desse canal para outras pessoas. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Até a próxima lição. Próxima lição, lição 5, nós vamos falar montim em família. Também onde nós precisamos ter muito cuidado. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, assim querendo Deus.